que construir uma casa tem em comum com fabricar uma caneta? Pega teu cafezinho aí e fica comigo nesse vídeo porque tu vai entender coisas muito importantes, essenciais, eu diria, antes de começar a construir a tua casa. Então bora! Então, quando a gente constrói uma caneta, a gente fabrica essa caneta inteira, assim, ela sai da máquina pronta? Não, né, gente? A gente precisa fazer várias partes. Então, eu tenho a tampa, eu tenho esse vidrinho aqui em volta, eu tenho a parte de dentro, eu tenho a tinta, eu tenho essa tampinha, eu tenho várias partes. E para eu conseguir vender essa caneta e para ela ser eficiente, para a pessoa que está usando ela, para eu conseguir carregar ela, para eu conseguir escrever com ela de forma eficiente, ela não estragar, o que é essencial? Eu preciso planejar essa caneta como um conjunto. Eu preciso falar. Meu Deus. Eu preciso fabricar essa caneta como um conjunto. Não adianta eu ter alguém que vai fazer o projeto do tubinho lá, e daí a pessoa vai fazer na medida que ela quiser, daí a outra pessoa que vai fazer a tampa, vou mandar fazer lá no Japão, e daí a pessoa vai fazer do jeito que ela quiser, com o material que ela quiser, e daí essa parte aqui de dentro amarelinha, alguém vai fabricar sei lá onde, e vai fazer de qualquer jeito, porque nem projeto vai ter, então a pessoa vai só mandar fazer um tubinho lá e sair do jeito que sair, e daí no final a gente vai querer montar essa caneta e a gente vai querer vender essa caneta. Vai dar pra vender a caneta? Alguém vai conseguir usar a caneta? Não vai usar a caneta, gente, não tem como. A única forma de alguém conseguir usar essa caneta, de ela servir de forma eficiente no dia a dia, e de eu conseguir vender, de ela ser uma coisa útil pra eu conseguir vender e ter lucro com ela, a única forma de fazer isso é fazer um projeto inteiro, pensar todas as partes em conjunto, testar todas as partes em conjunto e fazer a união de tudo enquanto a gente tá fazendo o planejamento dessa caneta. Não tem como eu fabricar tudo e esperar rezar pra que depois, no final, as coisas se juntem. O que isso tem a ver com construir uma casa? O que tem a ver fabricar uma caneta com construir uma casa? Gente, fabricar uma casa é exatamente a mesma coisa. Não tem como tu... Eu vou fazer a planta baixa, depois eu vejo o resto. Depois eu resolvo. É a mesma coisa que tu dizer, eu fabrico isso aqui, depois eu resolvo a tampa. Vai resolver? Não vai, gente. Quando a gente faz o planejamento para construir uma casa, a gente precisa obrigatoriamente fazer o planejamento do conjunto. O que é o conjunto? É tudo que vai na casa. Não adianta querer construir uma casa e dizer, eu vou fazer as paredes, depois eu resolvo o projeto hidráulico, eu boto mais ou menos lá onde eu quero o fogão, a pia, daí eu resolvo ali mais ou menos o projeto hidráulico, eu mando o pedreiro colocar na obra. Eu boto ali no projeto os pontos que eu vou querer e daí o pedreiro resolve. Não é assim, gente, porque a gente tem vários elementos que precisam se conversar entre si. As paredes precisam se conversar com o projeto hidráulico, que precisam se conversar com o projeto de estrutura. Não dá pra uma tubulação de água da chuva, por exemplo, passar cruzando bem no meio de uma viga, porque vai perder toda a função estrutural da viga. Isso precisa ser pensado antes. O projeto de elétrica, ele precisa ser pensado e compatibilizado para que depois a gente tenha utilidade para aqueles pontos que a gente colocou. O que eu mais ouço em 2024 ainda as pessoas falarem aqui no escritório é: ai, na minha casa sempre falta tomada. Mas como? Não foi pensado, não é a quantidade de tomada que importa, é o local das tomadas. Tu não vai usar 50 tomadas numa sala ao mesmo tempo, não é a quantidade que importa, é onde. Tá sentado no teu sofá, tu precisa ter uma tomada para tu poder ligar um notebook, se tu quiser pegar ele no teu colo, carregar um celular. Se tu tá na tua mesa de jantar e eventualmente vai chegar uma visita, eu quero trabalhar aqui um pouquinho, quero ligar um negócio aqui rapidinho, tem que ter uma tomada ali pertinho para poder ligar isso, não pode ter a 2 km de distância. Tá na bancada da cozinha, não adianta ter uma tomada só de um lado, tem que ter uma tomada de um lado, tomada do outro. Se tu tiver uma bancada muito longa, tem que ter uma tomada ali no meio também para tu poder ligar uma batedeira, um negócio assim, um mixer. Tem que pensar nessa função, nessa utilidade do dia a dia. Quando que a gente pensa isso? Quando a gente tá na etapa de projeto, não depois que já construiu, tá com tudo pronto, e aí tem que começar a reformar um imóvel que tá novo. Quando a gente fala de construir uma casa, a gente até, não sei se tem um vídeo ou vai sair aqui no canal, enfim, que eu falo, né, de como que a gente faz a prototipagem de uma casa. A prototipagem de uma casa é o projeto. E não adianta a gente querer fazer esse protótipo, fazer o negócio todo descoordenado do outro. A gente precisa pensar ele em conjunto. É assim que a gente vai conseguir ter o resultado final. Então, quando a gente faz o projeto de uma casa, a gente precisa pensar a fundação, as paredes, a estrutura, a hidráulica, a elétrica, a parte de móveis, a parte de marmoraria, os acabamentos, os revestimentos que eu vou colocar. Eu preciso pensar em como que vai ser a manutenção dessa casa, eu preciso pensar por onde que vai passar o ar-condicionado, eu preciso pensar onde que vão estar instaladas essas máquinas de ar-condicionado para fazer a manutenção dessas máquinas. Eu preciso pensar em como que vai ser o paisagismo
porque eu preciso deixar espera de iluminação, porque não adianta fazer um paisagismo lindo e não ter iluminação ali na parte externa da casa, não iluminar esse paisagismo de noite, não adianta nada, né? A casa, inclusive, fica insegura, a gente precisa ter iluminação na parte externa da casa. Eu preciso planejar onde é que eu vou ligar essa luz. Vou botar o interruptor fora pra ficar dando problema? Não, eu tenho que ligar dentro da casa. Ah, mas e quem sabe, não é mais inteligente a gente colocar uma fotocélula pra toda vez que começa a escurecer de noite essa luz externa já ligar sozinha e minha casa fica mais segura? Principalmente se ela não for uma casa em condomínio, precisa ser pensado nisso antes. Por onde vai chegar a rede da lógica? Eu vou ter que ter internet na minha casa. Eu vou passar isso por onde? Eu vou deixar depois fio pendurado na frente da casa? Não, eu preciso passar isso antes pra ser tudo enterrado, fica tudo bonitinho. E outra, mas o que eu ouço também... Ai, o sinal da minha casa não pega direito. Sim, mas a gente precisa deixar esperas pra deixar repetidores na casa. Isso pode estar tudo escondido e essa tubulação pode estar toda interconectada dentro das paredes, dentro do forro. Isso tem que ser pensado antes, não vai dar pra pensar depois. O projeto de forro tem que ser feito, até porque a qualidade de iluminação do nosso espaço, ela depende de a gente ter vários tipos de iluminação. A gente precisa ter iluminação difusa, a gente precisa ter iluminação direta, a gente precisa ter iluminação no mobiliário, a gente precisa ter iluminação decorativa. Precisa ser pensado tudo isso em conjunto. O projeto de iluminação, a gente não faz ele todo seccionado. A gente pensa a iluminação como um conjunto. A luz de forro conversa com a iluminação de móvel, elas se complementam. E se eu quiser fazer um circuito noturno e facilitar a minha vida para eu levantar de noite, ligar uma luzinha que não agrida os meus olhos, principalmente quem tem criança pequena, quer fazer uma madeira de madrugada, né? A gente precisa pensar isso antes, ter um local adequado. Como que eu vou usar esse circuito noturno? Bom, eu vou sair lá de cima, no andar de cima, preciso ligar o circuito noturno, eu vou descer lá embaixo, depois eu tenho que desligar essa luz, então não adianta tu... Ah, eu vou ter um circuito noturno, mas eu vou ter que ligar a luz geral primeiro pra depois ligar o circuito noturno, porque senão eu não acho o interruptor. Hoje em dia a gente pode trabalhar com interruptores inteligentes pra gente acionar tudo do celular, não é uma coisa muito cara de se fazer hoje, já é um sistema que barateou muito, mas tem que estar planejado, tem que ter neutro em todas as tomadas. Outra coisa que a gente pega muito aqui no escritório, que eu falo, pelo amor de Deus, mas isso tem que ser pensado no início. Como é que tu vai ter uma cozinha que não tem armário pra botar as tuas coisas dentro? O que eu mais vejo faz uma cozinha, gente, nada contra a cozinha integrada, muito pelo contrário, tá? A gente ama fazer cozinha integrada. Só que a cozinha integrada tem um problema, que ela tem menos parede. Se a cozinha integrada tem menos parede, tu precisa pensar locais pra tu colocar pra toda a parte de mobiliário, criar mais paredes ou criar uma louçaria, criar um espaço de despensa pra tu colocar o teu armazenamento das tuas coisas de uso diário, né? Precisa ter espaço pra isso. Aí tu faz uma casa linda, enorme, maravilhosa, mas aí tu não tem espaço, não tem parede pra colocar armário. Já pensou? Acontece muito isso. Isso é o quê? Isso é problema de compatibilização de projeto. Não foi analisadas todas as partes juntas. Cada coisa foi feita completamente descoordenada. E aí, o que vai acontecer tu pode investir uma grande quantidade de dinheiro na construção do teu imóvel e ele não ser útil pra ti. Ou, pior ainda, começar a construir, tu tá na fase de acabamento, aí tu começa a desenvolver o projeto de imóveis na parte interna e tem que começar a reformar aquilo que tu acabou de fazer, que aí tu vê que não vai caber móveis, tu não tem onde colocar ar-condicionado, que não sobrou parede livre, ou que o local que tu botou ar-condicionado tá atrapalhando o teu móvel, então tem que mudar o ar-condicionado e tem que pagar pra mudar o ar-condicionado. A parte mais barata de uma construção é o projeto, porque é o projeto que vai fazer a tua construção ser eficiente ou não. É o projeto que vai fazer o teu imóvel ser útil pra ti ou não. É o projeto que vai fazer bem pensado, que vai fazer aquele imóvel ser confortável pra ti ou não. Então é um bom projeto que pode fazer com que o teu imóvel seja super valorizado, com que o teu dinheiro seja super bem investido e com que tu consiga extrair o máximo do investimento que tu tá fazendo, ou então que tu gaste o triplo, o dobro na obra do que tu tava planejando, porque tu não conseguiu nem visualizar, nem entender todos os elementos que iriam compor o projeto da tua casa. Então, quando a gente fala de construção, não dá pra cometer esse erro de dizer assim, eu vou fazer por partes. Não existe isso. Quer dizer, existe, né? Existe, mas dá problema todo santo dia. Construção, pra gente ter uma construção eficiente, a gente precisa pensar todas as partes. É como fabricar uma caneta. Eu preciso pensar desde o formato da casa, da estética do externo, do paisagismo, até a lâmpada que vai dentro da minha casa. Eu preciso pensar em conjunto. Eu preciso fazer compatibilização de projetos. Então, a gente precisa ter projeto arquitetônico, a gente precisa ter projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, interior, toda a parte de interior,
refletores, cortina. Fiz um pé direito duplo na minha casa, achei lindo. Muito bem. Daí tu botar uma persiana ali, porque tem sol, né, vindo da parte externa. E daí, não tem como tu abrir essa persiana no pé direito duplo, se for um paredão de vidro, não vai dar pra fazer ela manual, porque ela vai pesar, ela vai estragar. Tu vai tentar acionar, ela vai ficar pesadíssima, vai estragar no primeiro e segundo uso. Tu precisa fazer ela motorizada, tu precisa de um ponto de elétrica lá pra botar essa persiana. Não dá pra dizer assim, eu vejo a cortina depois. O ver a cortina depois vai te custar muito mais caro, porque depois tu vai ter que arrebentar o gesso, puxar a elétrica, talvez arrebentar a parede, que talvez tu não tenha um ponto de tomada lá em cima no forro, que geralmente ponto de tomada a gente tem nas paredes. Então talvez tu tenha que arrebentar todas as paredes, achar um ponto de elétrica, puxar lá pra cima. Olha o transtorno, gente. Olha o transtorno. Nem a cortina e nem o tapete dá pra resolver depois solto no vamos ver. Tudo precisa ser pensado em conjunto. Já pensou que confortável? Eu tenho uma sala gigantesca e eu quero colocar um sofá bem grandão ali no meio. Tá, mas e depois se tu quiser carregar o celular ali? Não é melhor daqui a pouco a gente pensar um sofá que tenha uma tomada nele, daí a gente consiga colocar um módulozinho de USB pra tu poder conectar ali teu celular, carregar as coisas ali? Não é muito mais fácil esse tipo de coisa? São elementos pequenos que, se pensados antes de a gente fazer a finalização da obra, olha como fica mais fácil. Olha como fica mais fácil a gente colocar um sistema de sonorização se a gente já deixar tudo pronto na obra. Enquanto a gente tá com a obra toda acontecendo lá, a parte bruta, é tão mais simples eu pensar e passar toda a tubulação, deixar todos os conduítes prontos, depois eu só instalo as caixinhas ali. Mas eu não quero botar caixinha agora, mas deixa a tubulação. Deixa, é muito mais fácil depois, entendeu? Onde que a gente vai pensar tudo isso? É na hora que a obra tá acontecendo? Não, porque lá no meio, gente, o negócio aqui, é dia a dia tocar a obra. Não dá pra ficar fazendo projeto enquanto a obra tá acontecendo. O projeto acontece antes. O projeto acontece enquanto a gente tá na fase de projeto, enquanto a gente não começou a executar a obra ainda. E precisa ser desenvolvido por completo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido um pouco, pelo menos colocado uma pulguinha atrás da orelha pra ti. Se tu tem dúvidas também, aqui no escritório a gente desenvolve projetos completos, tá? De arquitetura, desde a parte de construção até a parte de interiores, então se tu quiser vai ser um prazer te ajudar também. Enfim, nos encontramos na nossa próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.